Eu vou falar sobre um tema que a gente pouco vê nos congressos de ginecologia e obstetrícia, mas quando consultamos a literatura, nós vemos muitas publicações sobre o assunto e que ainda merece ser melhor avaliado por conta das diversidades de resultados. Bom, a primeira coisa é conceituar, né, o que é a qualidade de vida. Ela é definida como o grau de satisfação encontrada na vida familiar, amorosa, social, ambiental e na própria estética existencial. Então, esse termo é muito abrangente e reflete uma série de acontecimentos na vida da pessoa. É muito diferente quando eu, como diretor do hospital, recebia muitos pedidos. Você pode arrumar um residente para dar um plantão no meu hospital, na cidade tal, assim, assim. Você chama o residente, olha, você não quer ganhar um dinheirinho, fazer um plantão, etc. Não, professor, muito obrigado. Mas você não está precisando de dinheiro? Não, a minha qualidade de vida. Estou preservando a minha qualidade de vida. Então, não confundir qualidade de vida como que a gente diz lá em Minas, o cara forgado, né? O cara é muito forgado. Bem, então, ela tem vários aspectos que a gente precisa considerar nessas situações. Ela reflete a vida familiar, a vida amorosa, social, ambiental, existencial, e depende de uma série de fatores. Você, em determinados momentos, você está bem, em determinados momentos você não está bem. Depende da classe social, né? Muita gente se contenta com pouco, outros são mais exigentes, dependendo do valor, do poder aquisitivo da pessoa. Valores culturais, conhecimentos, experiências, valores individuais, coletivos e o estado físico e mental que a pessoa se encontra. Então, tudo isso são fatores que influenciam a questão da avaliação da qualidade de vida. E por que avaliar qualidade de vida na síndrome de ovário policístico? Porque hoje nós temos que olhar as pacientes no seu conjunto, né? Doenças que são às vezes mais graves podem não repercutir tanto sobre a qualidade de vida de uma pessoa que tem uma doença menos importante, né? Isso é porque cada pessoa reage de uma certa forma e nós temos que olhar a pessoa hoje como um conjunto. Uma doença simples pode ter agravantes emocionais muito importantes do que para outras pessoas, não é? E no caso do ovário policístico, isso tem sido muito olhado. Esse consenso que já foi apontado, que são os guidelines internacionais, patrocinado pelo governo australiano, com apoio de grandes sociedades da especialidade, chama muito a atenção que eu gostaria. Eu não consigo ler ali, eu só vou apontar aqui para vocês, que quando se fala aqui em CCR, são consensos clínicos, não são evidências baseadas em recomendações científicas, não é? Então, estas recomendações, elas têm um pouco de falhas do seu conteúdo, porquanto eles nem sempre têm evidências científicas satisfatórias sobre isso. Mas uma das conclusões e justificativas para se estudar a qualidade de vida é que a qualidade de vida ela está diminuída nas pacientes que têm síndrome de ovário policístico, por diversas maneiras de se avaliar esta qualidade de vida. Então, no caso do ovário policístico, nós já vimos aqui o quadro clínico, como que fazemos o diagnóstico, né? E isso tem a ver com o fenotipo da paciente que tem ovário policístico. Na literatura, nós encontramos essas manifestações clínicas da doença, né? O hirsutismo é um dos mais importantes, os distúrbios menstruais, né? A acne, obesidade, a alopecia, infertilidade, os ciclos regulares, a cantose nígricos, como já foi aqui sobejamente mostrado. Todas essas situações, eles têm repercussões... obrigado. Todas essas situações têm repercussões, e acabamos de ouvir agora, na aula do professor Zé Maria, os reflexos que isso tem sobre o metabolismo. E esses reflexos sobre o metabolismo vão desencadear na frente doenças metabólicas importantes, doenças cardiovasculares, que são agravos que pioram as condições físicas da paciente, psicológicas, e, portanto, interferem na qualidade de vida. Esses desdobramentos, então, são importantes, porque acabam não só os sintomas próprios da doença, como nós estamos vendo ali, o hirsutismo, a irregularidade menstrual, a obesidade, a infertilidade, etc.,
mas também todos esses outros desdobramentos, de tal forma que todos eles podem comprometer a qualidade de vida da paciente. Por isso que essa abordagem, ela foge muito da abordagem puramente do ginecologista. Ela precisa, de certa forma, envolver outras especialidades médicas e outros profissionais da área da saúde para que nós possamos atender a paciente com melhor qualidade. Então, é importante saber, por exemplo, qual que é o sintoma ou a manifestação clínica da doença que se atribui àquela alteração. Às vezes, eu dou 2 exemplos aqui de 2 publicações que são diferentes, né? Por exemplo, essa aqui analisa qualidade de vida em países em desenvolvimento comparado com um país desenvolvido. E veja que o problema da obesidade é muito maior no país desenvolvido, enquanto que a paciente de país em desenvolvimento, geralmente de classe social mais baixa, ela está mais preocupada com a sua própria sobrevivência, como eu vou me sair bem, como que eu vou comer, como que eu vou me alimentar, etc. E quando se compara, por exemplo, nesse trabalho, pacientes que têm ovário policístico, comparando muçulmanas com pacientes com mulheres austríacas, olha que, para as muçulmanas, o importante para ela era a questão da fertilidade, que ela não pode ter um filho. E vocês sabem da questão cultural, religiosa, que é a questão da maternidade, da paternidade nessas populações, né? E como que nós vamos avaliar, então, a qualidade de vida das pacientes com SOP? Tem vários instrumentos para ser feito. Nós não vamos detalhar, porque eu não tenho tempo para mostrar os resultados. Mas temos alguns instrumentos que são genéricos, como esses que estão propostos aí pela Organização Mundial da Saúde, e temos o SF-36, que é um dos mais utilizados pela sua praticidade, e temos aí também um instrumento, um questionário específico desenvolvido para pacientes com ovário policístico. Ou seja, eles são aplicados. E uma das coisas que se discute bastante é que, às vezes, vai um entrevistador lá e vai pontuando para a paciente, mas quando o ideal é que a própria paciente ela seja auto-aplicável o modelo para a sua própria avaliação. Mas nós temos um problema no Brasil, que é a questão cultural, a questão de formação das pacientes, que às vezes não têm a capacitação suficiente, são semi-alfabetizados ou analfabetas, a incapacidade de preencher de maneira correta o próprio questionário. Então, nós precisamos fazer algumas adequações, transformar aquilo numa linguagem mais simples, e também nós precisamos fazer, às vezes, obrigados a aplicar o questionário para a própria paciente, evidentemente, orientando-a a fazer isso de maneira. Então, o ideal é que a paciente que deva preencher o seu questionário, mas nem sempre isto é possível. Existem outros formulários que são genéricos, não é? O SF-36, como eu disse, é o mais aplicado. Ele trabalha com itens de natureza somática, física e psicológicas, então ele tem os 2 componentes. Tem esse outro GHQ-28, que trabalha mais com a questão da função emocional, psicológica, que é a que mais se afeta, na verdade, em pacientes com ovário policístico. Tem SCL-90, que trabalha muito com a questão psicológica, e tem um EAS-40 desenvolvido aqui no Brasil, que é um sumário desse SL-90, que também se aplica principalmente para as questões emocionais. Esse último aí foi desenvolvido em função de necessidades da vida acadêmica da instituição onde ele foi feito. E temos esse que foi desenvolvido especificamente para pacientes com ovário policístico, focando nos principais sintomas e manifestações clínicas da doença, né? É muito interessante a forma como ele foi desenvolvido, porque eles pegaram 182 itens de manifestações que as pacientes fizeram, 182 diferentes. E depois eles pegaram 100 mulheres que tinham ovário policístico bem definidos e, pessoalmente, essas pacientes foram fazer, então, um critério de seleção, e eles foram vendo, dessas 100 pacientes, elas chegaram em 26 itens, que eles classificaram numa escala de 7 pontos, e a partir desses 26 itens, dependendo da quantidade aparecida nas 100 mulheres que se manifestaram, vamos dizer, seria uma enquete, né, entre elas,
Aqueles que tiveram mais pontuação, mais frequência, eles deram valores de pontos mais graves ou menos, de tal forma que cada quesito, cada item, ele tem um valor de pontuação diferente, de tal forma que no resultado final seria uma somatória. Esse primeiro foi questionado porque ele não incluiu a acne, ele deixou exclusivamente o hirsutismo, e aí ele foi depois modificado para esse MPCOS, que incluiu a acne, nada mais diferente do que 4 itens relativos à acne. Aqui é um exemplo do SF36, que é um dos mais usados, só para vocês terem ideia do que se faz, né? Então, se pergunta a paciente por quanto tempo você se sente cheio de vigor, força, etc. Se a paciente está sempre assim, ela tem uma pontuação baixa. À medida que ela vai melhorando, ela tem pontuação melhor. Então, quanto maior a pontuação, melhor o bem-estar da paciente. Tem outros, por exemplo, como o SCL. É o contrário. Quanto maior a pontuação, a paciente mais doente ela está com relação às manifestações emocionais. Então, isso depende da aplicabilidade e depende também da experiência, né, de que cada um pode adquirir com esse questionário. Então, aqui para mostrar para vocês, esse aqui é um trabalho, um dos principais trabalhos, porque ele foi dos pioneiros que começou a focar isso, avaliando, aplicando aquele formulário, veja, em preto, as pacientes que têm ovário policístico, em cinza, as pacientes controle, mostrando diferenças significativas em vários quesitos, como aqui tem a especificação, que é a qualidade de vida como um conjunto, né? Dor, por exemplo, né? Vitalidade, sociabilidade emocional e a saúde mental. Então, veja que tem algumas diferenças. Esse mesmo grupo de pacientes, quando se aplica o mesmo trabalho, outro tipo de questionário, ele, de certa forma, aqui já é o contrário. O ovário policístico tem maior pontuação, significa pior qualidade emocional, né? E praticamente em todos os itens, quase todos, elas têm uma piora da qualidade, né? Utilizando esse questionário aqui. Mas esse artigo, por exemplo, tem um problema, né? A gente analisando com cuidado. Ele trabalhou com 50 pacientes e 50 controles, pareados por idade, mas não considerou o índice de massa corpórea, né? E nós acabamos de ouvir agora a aula falando sobre a questão da obesidade, o quão importante que ela é. Então, ela tem sido um fator de viés, né? Porque pacientes do grupo controle, era uma população bem menor de pacientes obesas do que a de ovário policístico. E também a infertilidade, como um fator de piora da qualidade de vida, tem uma disparidade enorme entre um grupo e outro. Então, você está comparando populações diferentes. Esse é um grande viés desse trabalho. Esse é um outro trabalho também que é importante, da década dos anos do início do século, que, mostrando a importância, aplicou também 2 questionários, e vejam que na função física, no conjunto da função física, tem diferença. Uma coisa é a qualidade da saúde física. Eu levanto peso, eu dou conta de caminhar, eu dou conta de correr, eu levanto peso. A outra é o quanto que a sua função está prejudicada. Por exemplo, eu não estou produzindo igual eu produzia anteriormente, tá certo? Então, muda um pouquinho a conceituação e as perguntas são diferentes. E veja que também aqui nós temos vários pontos em que a qualidade de vida está piorada nas pacientes com ovário policístico. E aplicando o outro questionário, os mesmos critérios daquele trabalho anterior, e vejam que existem diferenças significativas para o grupo. Mas aqui também eu tenho um outro problema. Olha, as pacientes que têm IMC, ele fez uma mistura, ele não separou as pacientes pelo peso. Por que eu estou insistindo nisso? Porque a obesidade, todo mundo sabe que a obesidade é um fator importante para a piora da qualidade de vida, independente de qualquer outro aspecto, de qualquer outra doença associada. A própria obesidade já piora muito a qualidade de vida. Então, essas pacientes tinham pior qualidade de vida e aumento, principalmente dos distúrbios psicológicos, mas não tiveram impacto, segundo aqueles questionários, no distúrbio do que respeita ao ciclo menstrual e à infertilidade. Aqui já é um trabalho
que ele fez comparativo, esses autores compararam com os dados estatísticos do Bureau Australiano de Saúde, né? E, então, o que ele analisou? As pacientes do trabalho dele tinham ovário policístico, as pacientes gerais da Austrália, em cinza, e as pacientes da Austrália que eram obesas. Então, vocês vejam que já existe uma diferença, quando aplica o SF, por exemplo, a qualidade de vida das pacientes com ovário policístico, ela já é pior, independente aqui. Só que aqui está considerado todas as mulheres e aqui as mulheres que têm obesidade ou não. Este mesmo autor aplicou, então, o questionário do ovário policístico e comparou com os outros trabalhos da mesma área. Aqui não há resultado para a gente. Aqui lá está o que ele quis mostrar aqui, que os resultados deles são muito próximos de outros autores, para dizer que teve a qualidade para essa discussão. Então, um ponto importante que a gente precisa avaliar é a questão do peso. Avaliar, porque há essa mistura toda que a gente precisa considerar. Vejam aqui, esse trabalho houve essa preocupação com relação ao peso. Então, esse autor aplica o questionário e analisa pacientes com ovário policístico versus o grupo controle. O ovário policístico é pior nesse questionário, ele é pior, mas aí ele desmembra as pacientes que têm ovário policístico obesa versus ovário policístico não obesa. Vocês vejam que começa a aparecer as diferenças. As pacientes normais controle, elas estão sempre, do grupo B, as escurinhas, elas estão sempre com melhor posicionamento do que qualquer outro tipo de paciente. Aplica a mesma coisa o questionário SF, eu estou correndo um pouquinho porque eu não vou ter tempo para discutir com detalhe. Mas sempre que separa as pacientes obesas com ovário policístico, vocês vejam que é pior do que aquelas pacientes que não têm obesidade, mostrando que há um componente adicional, que é a questão da obesidade. E aqui, esse mesmo trabalho, ele aplicou também o questionário do ovário policístico específico, mostrando aqui as pacientes com ovário policístico e as pacientes controle, elas têm pior qualidade de vida, e quando ele separa, vocês vejam que as pacientes que são de peso normal e não têm ovário policístico, elas despontam das outras, inclusive com relação às pacientes que são controles, mas que são obesas. As obesas aqui caem praticamente nos mesmos valores de quem tem ovário policístico, obesa ou não, né? Esse é o grande problema dessa questão. E aí essa é uma avaliação crítica desses autores, apesar de estar citado numa revista iraniana, todo mundo fala, mas a revista iraniana, hoje não vai dar. Não, ele está também citado no relatório que foi feito agora, publicado há 15 dias, esse artigo. Ele é muito interessante. E ele mostra dificuldades na validade desses. Ele diz assim, ó, são aceitáveis, mas ele não faz grandes elogios a esses questionários que são publicados. Bom, com base nisso, nós fizemos esse trabalho no nosso departamento, analisando só as pacientes obesas, com e sem ovário policístico. Quero saber, a diferença entre elas não era critério de peso, nem todas, é o ovário policístico em si. E nós vimos que não encontramos diferença nos componentes mentais do SF, mas encontramos, inclusive, diferentemente de tudo, qualidade mais na capacidade funcional das pacientes de ovário policístico. Mas nós não conseguimos publicar esse artigo na Fertility, porque eles acham que não é bem assim. Quer dizer, é o contrário do que a literatura mostra, aí fica mais difícil você publicar. Mas nós encontramos uma correlação dos resultados com uma correlação, um valor preditivo independente, quando avaliamos o ovário policístico e os níveis de androgênio. E esse trabalho, publicado recentemente, mostra a questão da obesidade, que tem um efeito negativo sobre a qualidade de vida das pacientes com ovário policístico. Então, para encerrar, eu gostaria de deixar o seguinte: é a obesidade da SOP que piora a qualidade de vida ou é a SOP em si? Então, há diferenças no componente de saúde física e mental. Então, é possível que para a saúde física ela não tenha esse impacto, mas para a saúde emocional, sim, que é o que mais acontece. As pacientes com SOP têm mais androgênios circulantes. A gente sabe que os androgênios têm efeito anabólico importante sobre os músculos esqueléticos e há uma relação entre os androgênios e massa muscular, de tal forma que
segundo esse autor, as mulheres com ovário policístico não têm limitações físicas e têm capacidade aeróbica igual. As mulheres com SOP podem fazer exercício para a resistência e elas respondem melhor. São 2 trabalhos feitos lá no nosso departamento com uma aluna de pós-graduação que é professora de educação física. Elas desempenham melhor do que o grupo controle, inclusive. E tanto que na Austrália, a Sociedade Australiana recomenda os exercícios físicos como uma forma mais adequada para melhorar, para tratamento, não só aeróbico, como também o exercício anaeróbico. Então, para encerrar, eu gostaria de terminar dizendo que o ginecologista, ele sozinho não consegue abordar tudo que essa doença tem. Nós vimos hoje aqui já que ela é uma doença que acomete praticamente todos os setores. Os fenômenos biológicos, psicológicos, sociais, ambientais, né, que todos interdependentes, um atrapalha a composição do outro, e o atendimento deve ser multiprofissional. E para tal, nós precisamos dar o apoio do nutricionista, do endocrinologista, do psicólogo, do educador físico, de tantos outros profissionais para abordar de maneira mais completa esses pacientes. Muito obrigado pela atenção.